dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar com vocês aqui respondendo algumas perguntinhas, né, que eu tenho recebido bastante no YouTube, no Instagram. Enquanto eu me arrumo, então vai ser uma espécie de maqui e fala. Mas eu quero falar sobre alguns assuntos, mas assim, os mais comentados mesmo, né, que geralmente são PGWP. Muita gente me pergunta sobre o PGWP. Vou prender o cabelo aqui pra ficar mais fácil. O que mais? Sobre a minha mudança, né, de Toronto. Eu saí de Toronto. Aí muita gente tem curiosidade pra saber por que eu saí de Toronto, se tem algum motivo específico, se eu não tava gostando da cidade. Enfim, vou respondendo aqui algumas coisas que eu tenho recebido mais perguntas. Então eu tô aqui com a cara completamente livre de qualquer produto. E aí eu vou aproveitando também, vou mostrando pra vocês a rotina que eu faço antes de ir pro trabalho, né? A primeira coisa que eu faço é passar um protetor solar. Mas então vamos lá, vou falar primeiro sobre o PGWP. Muita gente pergunta, né? Pede pra eu falar sobre o PGWP e não sei o que. Eu não sei exatamente o que as pessoas querem que eu fale sobre o PGWP, porque ele é um processo muito assim, direto, você não tem muito o que falar sobre ele. Você tem que aplicar, né? O que acontece? Para você aplicar para o PGWP, você precisa primeiro receber a sua carta de conclusão de curso. Aí depois dessa carta de conclusão de curso, você vai lá e aplica. Geralmente os colleges têm uma orientação sobre como fazer isso. Você tem que preencher um formulário, tem que pagar uma taxa de 250, se não me engano, por pessoa. Tá dando um reflexo estranho aqui. Por pessoa, né? No meu caso, como eu apliquei pra mim e pro Lucas, a gente pagou $500. Depois eu uso esse produtinho aqui no olho, ó. É o Redemic, de vitamina C da La Roche. Mas então, ó, eu apliquei pra nós dois, deu $250, mas eu ainda não recebi o meu PGWP. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu tô esperando. E quando eu receber, eu aviso pra vocês. Mas uma coisa legal é que quando você aplica, a gente tá tranquilo, porque mesmo se o nosso visto expirar, a gente tá no status de aplicante, então não tem problema, a vida que segue normal. Então é isso, eu não falo sobre o PGWP, porque não tenho o que falar. E eu acho assim, muita gente fica se perguntando sobre isso, gente que ainda nem chegou aqui no Canadá, já fica adiantando, né, preocupado com uma coisa que vai acontecer no tempo certo. E quando vocês estiverem aqui, né, quem ainda tá no Brasil e tá preocupado com isso, vai acontecer. Então relaxem, quando vocês concluírem o curso de vocês aplicam, vocês vão saber como que é na época, porque tudo vai clareando quando a gente chega aqui. E é isso aí. Agora falando sobre... Vou aplicar aqui, ó, um corretivo. Falando sobre por que a gente mudou, né, Eu vou olhar aqui pra baixo porque eu tô maquiando, eu tô olhando no espelho. Por que a gente mudou de Toronto? Se tem algum motivo? Será que Toronto tá muito violenta? É por isso que eles desistiram de morar lá? Então tem várias, assim, né, teorias aí que as pessoas fazem na cabeça delas do porquê. E a verdade, gente, é que nem tudo tem um porquê, né? Por exemplo, a gente não mudou de Toronto por nada, não tem motivo nenhum que nos fez falar assim, ai meu Deus, queremos mudar de Toronto porque a gente não gosta de Toronto, não foi nada disso. O que aconteceu é que a gente queria agora experimentar morar em uma casa, porque a gente já morou em apartamento, né, durante muito tempo, e a gente sempre teve essa vontade de morar numa casa, porque tem mais espaço, é bom pra Nutella, porque ela tem mais espaço para brincar, e aí tem um quintal, e mais espaço pra gente também, mais privacidade, porque você não tem que dividir, né, o espaço ali com outras pessoas do prédio. A gente queria muito também ter máquina de lavar dentro de casa, que é uma coisa que, assim, dá pra viver morando, né, num prédio onde a máquina de lavar fica lá na lavanderia e tal, não é o fim do mundo. Porém, depois do tempo cansa e eu queria muito ter a minha própria máquina dentro de casa. E agora que eu me formei na faculdade, que o Lucas tá trabalhando, eu tô trabalhando, quer dizer, o Lucas já tava trabalhando desde o início, mas enfim, a vida dos dois tá, né, no trilho ali certinha. A gente resolveu tentar correr atrás dessas coisas que a gente queria, que era morar numa casa
ter a nossa máquina de lavar dentro de casa. E nisso a gente começou nossas pesquisas, nossas buscas por casa. A gente chegou a olhar em Toronto e tal, mas calhou da gente achar mais casas legais e com preço assim que a gente poderia pagar e, digamos, com custo-benefício legal em termos de casa. A gente calhou de conseguir, né, no momento aqui em Richmond Hill. E foi por isso que a gente se mudou de Toronto. Não tem nenhum motivo assim, nossa, mas por que eles não gostam de Toronto mais, tal. Amo Toronto do mesmo jeito. Gosto de lá, não acho, pra mim, assim, continua uma cidade excelente pra morar. Inclusive, eu quase que nem considero que eu não moro em Toronto, porque, né, é um do lado do outro. Eu trabalho em Toronto, o Lucas trabalha em Toronto, então a gente vai lá todo santo dia. É isso aí, gente, não tem nada demais. A única coisa foi que a gente acabou achando casa que nos agradasse mais aqui em Richmond Hill. E a gente tinha aberto mesmo os nossos horizontes. Nós falamos assim, não vamos ficar só focado em Toronto e tal. Vamos, se precisar, a gente pode ir pra Mackham, que também é aqui pro norte, é bem aqui do lado. Scarborough, que é um pouco mais pro leste. O que a gente achar que for legal, que tiver uma boa, que seja fácil, né, de ir pro trabalho e tal, o transporte público seja simples, pra gente tá bom. E foi, aí eu tô balançando a câmera, e foi isso que aconteceu, a gente acabou vindo aqui pra Richmond Hill. A gente tá curtindo muito porque é super tranquilo e a gente morava ali na região do Young Eglinton, que é uma região excelente. Tem tudo por perto, você tem o shopping, você tem cinema, você tem supermercado, que mais? Todo tipo de restaurante que você imaginar, esse restaurante italiano, restaurante, enfim, japonês, né, vietnamita, o que você procurar por ali você acha bar que é mais baladinha, você acha pub, então tem tudo, é uma região excelente. Porém, a gente tava um pouco cansado dessa coisa de morar no movimento, sabe? Eu acho que a gente tá ficando velha e a gente queria uma coisa mais calminha, assim. Então eu tô amando morar numa região mais residencial, com mais casas, enfim. Gente, eu vou usar, não sei se vocês... Pra quem me segue no Instagram, vocês viram que eu recebi um presente das minhas amigas. Elas me mandaram uma caixinha do Brasil com várias coisinhas, várias comidinhas mineiras e tal, e também alguns produtos de beleza. E elas me mandaram essa paletinha, olha, da Ruby Rose, que é uma marca que tá assim, né, meio que bombando no Brasil, porque ela tem um preço mais acessível. E essa paletinha, ela tem um blush, um contorno e 2 iluminadores, então eu vou usar ela. Eu achei a embalagem super fofa. Eu já experimentei, na verdade, essa paleta e ela é muito pigmentada mesmo. Então, assim, tem que ter muito cuidado pra não ficar com aquele aspecto de chinelada, sabe, no rosto. Então eu vou fazer aqui um contorninho. Olha só como que ela é pigmentada, olha isso, gente. Mas vai dar tudo certo porque a gente espalha isso aqui e vai dar certo. Mas então, voltando aqui ao assunto de, né, por que a gente mudou e tal, não sei o que. É isso, então eu tô curtindo muito morar aqui, porque é super tranquilo, a gente chega do trabalho na maior tranquilidade do mundo, não tem aquela barulheira de obra, né, porque Young Eglinton é uma região que tá com muita obra. Nossa, olha isso. A Eglinton tá com obra pra tudo quanto é lado. Assim, vai ficar excelente depois que terminarem essas obras e tal, porque eles estão expandindo ali o metrô, então vai ter uma linha, se não me engano, que vai cruzar a Eglinton quase toda, assim, de leste a oeste. Então, assim, vai ficar muito bom quando terminarem as obras, só que no momento tá bem barulhento, tá cheio de coisa. Cada dia é uma novidade, eles fecham metrô, fecham as ruas, e aí, enfim, a gente tá um pouco cansado disso. Não é nada demais, não é o fim do mundo, ninguém vai morrer porque tem algumas obras na cidade, mas a gente já tava querendo agora uma coisa diferente disso.
Nossa, gente, é muito pigmentado mesmo esse contorno. Olha isso, meu Deus. Mas vai dar certo, no final vai dar certo. Bom, então basicamente é isso. Outra coisa que me pedem pra falar é sobre emprego, né? Porque eu consegui um emprego na minha área e tal. Só que é outra coisa complicada de falar. Na verdade, tudo é muito complicado, porque as pessoas querem... Geralmente quem tá no Brasil quer espelhar muito na experiência do outro que já tá aqui no Canadá. Só que a grande verdade é que cada um tem uma história. Então, talvez assim... A minha história vai ser um pouco diferente da de vocês. Talvez quando vocês chegarem aqui vocês vão conseguir emprego mais rápido do que eu, ou mais rápido do que o outro fulano que também tem um vídeo no canal, no YouTube. Enfim, nada é uma verdade absoluta e muita gente me pergunta como é que é pra achar emprego depois que sai do college, ou é fácil achar emprego. Gente, achar emprego é uma coisa assim... Como que eu posso falar? Depende de cada um, depende do conhecimento de cada um, depende da sorte de cada um. Eu vou usar aqui agora um pouquinho desse bronzer, dessa paleta da The Balm, que eu amo. Ela é uma paleta muito prática, né, boa pra carregar na bolsa e tal. Ela tem um bronzer, tinha um dia aqui um blush que eu usei porque ele era muito lindo, e um iluminador. Então eu vou usar esse bronzer aqui um pouco acima do contorno que eu fiz. Mas aí, então, essa questão de arrumar emprego é muito complicada, assim, não dá pra falar é fácil, é difícil, porque vai depender de cada um, vai depender do conhecimento de cada um, vai depender, eu sinceramente, eu acho que vai depender até da sorte de cada um, sabe? Claro que o conhecimento, a experiência conta demais. Só que também é a sua sorte de achar uma empresa que esteja precisando de alguém, ou sei lá, de você, enfim, depende de vários fatores. No meu caso, o que aconteceu para eu conseguir esse emprego foi uma mistura de todos esses fatores, sabe? Primeiro eu consegui um estágio, porque o meu curso, ele tem estágio obrigatório. Então eu achei um estágio nessa agência de publicidade onde eu tô trabalhando agora. Na época eu consegui um estágio como web designer. Eles estavam precisando refazer o site deles e tal. Então eles meio que estavam contratando um estágio para ajudar refazer o site, né? Enfim, comecei a fazer meu estágio lá, acabou que rolou altas coisas, as coisas mudaram um pouco. O dono da empresa decidiu que ele queria mesmo era pagar alguém para poder fazer o site, porque ele achava mais seguro, assim, uma outra empresa fazendo, porque aí se desse qualquer problema ele ia ter alguém para cuidar disso, porque até então eu ia fazer meu estágio ali de 6 semanas, depois eu ia embora e realmente eles não iam ter ninguém dessa área de web para poder cuidar do site. Beleza, né? Eu pensei na época, nossa, mas o que eu vou fazer nesse estágio agora, né? Acabei, eu arrumei um estágio que eu não vou fazer nada. Então, mas aí acabou que eu falei com eles assim, olha, eu não sou só web designer, eu também faço designer, o meu curso era de design, inclusive, né? E aí, com isso, eu comecei a fazer alguns trabalhos, ajudar o pessoal lá, ajudar o meu chefe, que é o diretor de arte, em coisas de designer. Mas aí continuei o meu estágio, fazia coisas de web, fazia coisas de design, eu acabei ficando mais assim... O que tiver por aí eu faço. E uma coisa que eu penso que me ajudou muito a ser contratada lá, além de eu já ter alguma experiência, né, eu não era 100% inexperiente, é que eu levei o estágio muito a sério, sabe, gente? Eu tratava como se fosse um trabalho, por mais que ele fosse de graça e eu não recebesse nada pra estar lá e tal, eu tratava como se fosse um emprego. Então eu fui muito responsável. Eu chegava na hora, se eu faltasse eu avisava, enfim, eu fiz toda essa coisa assim, como se fosse um trabalho mesmo. E aí calhou de ter uma vaga pra designer júnior lá. Eles nem me falaram nada, porque na época o meu chefe, ele achou que eu queria trabalhar só com web designer e também ele achava que eu não era júnior, sabe, porque eu já tinha tido experiência antes. Então ele não me falou nada, ele pensou que eu não ia nem querer saber disso e tal, mas eu vi que ele estava entrevistando pessoas
E aí eu comentei com ele, né? Ah, você tá entrevistando e tal. Se eu soubesse, eu teria me aplicado também. Aí ele ficou bem surpreso na época. Ele falou, nossa, sério, você teria aplicado? Mas é um trabalho de designer júnior e tal. Enfim, você tá falando sério? Eu falei, óbvio, né? Porque a gente tem que começar de algum lugar. E eu não tava nem aí se eu ia começar como júnior ou não. Então, eu falei com ele que sim, que eu queria, e aí ele falou assim, nossa, mas é muito legal então, porque a gente teria aqui, porque ele sempre quis ter uma pessoa que também soubesse de web, sabe? Porque todo o trabalho de web era terceirizado, quando precisava fazer alguma landing page, alguma coisa assim. E ele achou interessante, porque eles estavam contratando um design júnior, mas aí uma pessoa que soubesse de design gráfico e também soubesse web, ia ser melhor ainda pra ele. Aí acabou dando certo e por isso que eu fui contratada lá, então entrou muito sorte no processo todo, entrou a questão de eu ter sido bastante responsável e tal, ele confiou bastante em mim, porque até mesmo quando eu era estagiária, ele me passava muita responsabilidade, assim, porque ele sabia que eu ia fazer. Então foi basicamente isso, eu não fiz entrevista nenhuma além desse estágio. Eu fiz entrevistas na Humber, né, pro trabalho que eu tive na Humber, eu fiz uma outra na Humber que eu não consegui a vaga, que era pra design, era pra web designer também, mas fora da Humber essa foi a única entrevista que eu fiz. Eu cheguei a mandar bastante currículo na época que eu tava procurando emprego e lugar nenhum me chamou. Acho que era porque o meu portfólio era todo de coisa do college, sabe, não tinha mais, como é que eu posso falar? Não tinha trabalhos mesmo com outras empresas, porque a verdade é que eu tenho experiência, porém eu não tenho muita experiência em outras empresas. Eu tinha muita experiência com, sei lá, fazendo coisa pra mim mesma, ou fazendo algum freela mais simples e tal, então eu não tinha muito portfólio. Eu acho que as empresas buscam, até tem muita empresa que fala, né, que eles querem portfólio, e que querem no portfólio não só projetos de college, eles querem coisa prática também. Eu não tinha muito, então talvez seja por isso que eu não tenha sido chamada pra muitas entrevistas. Mas aí, gente, a bateria da câmera tá acabando, eu acho que vai rolar um corte aqui agora e eu volto pra falar com vocês mais tarde. Gente, voltei aqui, eu carreguei um pouco a câmera, fiz uma maquiagem aqui no olho. Passei uma sombrinha de leve, usei essa paleta que é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Se vocês quiserem saber mais depois sobre maquiagem, deixa aqui nos comentários. Mas aí eu tava falando sobre procurar emprego, que muita gente me pergunta se é fácil, não e tal. O que eu tava falando é que eu acho que depende muito da pessoa. Não aconselho ninguém a vir pro Canadá, sabe, tentando... Como que eu posso explicar isso? Eu entendo que espelhar, buscar referência de quem tá aqui é uma coisa natural, eu mesma fiz muito isso. Mas assim, não vem achando que tudo que aconteceu com uma pessoa vai acontecer com você também, porque talvez algumas pessoas tiveram dificuldade, por exemplo, em arrumar emprego e você não vai ter, ou talvez alguém achou emprego mais rápido. E aí quando você vier, a situação de mercado vai estar um pouco diferente, então talvez a sua experiência vai ser um pouco diferente. Isso aconteceu, assim, eu vejo... Como que eu posso explicar pra vocês? Essa situação da pessoa se espelhar 100% na sua experiência, eu percebi isso muito com o seguinte. Eu fiz um vídeo, bem quando eu cheguei aqui, falando sobre aluguel de apartamento. Na época pra gente... Apesar de não ter sido a coisa mais fácil do mundo achar um apartamento, também não foi muito difícil. A gente acabou conseguindo achar um apartamento em 15 dias, né? Que foi o tempo que a gente teve. Então, assim, eu recebo muito... Eu converso com muita gente no YouTube que me segue e tal, que manda mensagem. Então, eu converso com muitas pessoas sobre, né, a experiência delas aqui. A pessoa me manda mensagem, a gente começa... conversar, e muita gente, eu já ouvi de muita gente falando assim, quando você veio, eu vim achando que ia ser super tranquilo arrumar um apartamento, mas aí eu tive um maior problema, demorou não sei quanto tempo e não sei o que. E aí eu sinto meio que assim, eu sinto até um pouco culpada, sabe, por ter contado a minha experiência, e muita gente veio esperando que a experiência deles também seria exatamente igual à minha.
seria exatamente igual à minha, só que não foi. Então, acho que tô me confundindo aqui um pouco, mas eu acho que vocês estão entendendo, assim. A questão é ok procurar saber, né, como é que tá sendo a experiência das pessoas que já estão aqui, mas não leve a experiência das pessoas como uma verdade absoluta. Olha isso aqui, gente. Como uma verdade absoluta, sabe? Como assim, a experiência dessas pessoas, sei lá, a minha experiência foi essa, a experiência do outro youtuber X foi aquela, então por isso a experiência de vocês vai ser a mesma coisa. Não, sabe? Não faça isso, não siga ao pé da letra, não ache que vai ser tudo igual, porque não vai ser tudo igual. Nutella, Nutella. A Nutella tem... Ah, tá passando gente na rua e ela tá indignada. Gente, eu vou usar isso aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Nutella, quieta! Quieta, filha! Não! Esse produto aqui, olha, eu comprei ontem, da Benefit. Ele é um produto para sobrancelhas. E eu vou experimentar aqui em primeira mão com vocês, porque eu acabei de tirar da caixinha. Ele fala que ele dá mais volume pra sobrancelha. Eu tava procurando um gelzinho pra colocar os pelinhos no lugar. E olha, o aplicador dele é bem pequenininho. Não sei se tá focando. Então vamos ver se isso aqui vai ser bom. Estão vendo alguma diferença? De uma pra outra eu não tô, não. Mas enfim, voltando lá ao assunto. Eu tava explicando essa questão do apartamento, então muita gente veio, já se passou aqui 2 anos, então tem gente que tá vindo agora esse ano e teve muito problema pra achar apartamento, demorou muito e tal. Primeiro, a realidade muda com o passar do tempo. Talvez na época que eu vim tava mais fácil, agora tá mais difícil. Vamos falar sobre isso num outro vídeo, que eu ainda vou falar sobre aluguel de novo, até mesmo para corrigir todo esse problema que eu tenho visto de gente que vem e assiste os meus vídeos e acha que é fácil alugar apartamento e acaba vendo que não é tão fácil assim. Então vamos falar sobre isso depois. Mas por que eu tô falando isso? Para falar sobre essa questão do emprego. Muita gente se espelha assim, ah, o fulano chegou e logo conseguiu um emprego, ou o ciclano chegou e falou que demorou, sei lá, 5, 6 meses para conseguir um emprego. Gente, experiência de cada um. Tem gente que vai chegar, tem uma experiência muito grande assim e vai conseguir um emprego fácil. A área, não fácil, né, rápido, digamos assim. A área dessa pessoa é boa, tá tendo muita oferta de emprego naquela hora, conseguiu um emprego rápido. Vai ter gente que vai chegar e vai ter mais problema para arrumar emprego, porque talvez não tem muita experiência, não tem muito conhecimento ainda, tá começando na carreira, ou não teve sorte, ou naquele momento não tava tendo muita vaga disponível. Tem muito disso também, sabe? Tem períodos que tem muitas vagas, tem períodos que não tem muitas vagas. Então as pessoas me perguntam, ah, conta como é que foi, porque você conseguiu emprego assim que você saiu da faculdade e tal, não sei o quê. Eu tive um pouco de sorte, porque eu consegui ser efetivada no meu trabalho, ou no meu estágio. Eu tive sorte. Por que eu falo sorte? Porque calhou de ter uma vaga sendo oferecida bem quando eu tava saindo do meu estágio. Talvez não tivesse aquela vaga, talvez eu teria que ter saído do meu estágio, eu estaria procurando emprego por mais tempo, talvez eu teria achado, talvez não. Então vai depender muito, sabe? Então não leve ao pé da letra, confie assim que a sua história vai ser a sua história, a minha história é a minha história, a história do ciclano, do beltrano é a história deles. E é isso que eu queria falar pra vocês, deixar essa mensagem, sabe? Que pra, assim, ok, se inspire, assim, na experiência dos outros, porém não levem isso ao pé da letra. Não pensem que tudo que aconteceu pro outro vai acontecer pra você. Se a experiência do outro foi ruim, vai ser ruim pra você. Ou se a experiência do outro foi excelente e vai ser a mesma coisa pra você. A gente nunca sabe, então confie na história de vocês, tenham paciência, no fim todo mundo vai acabar arrumando apartamento, vai acabar arrumando emprego, talvez vai demorar um pouco mais, talvez vai demorar um pouco menos, mas é a graça, sabe, de vir pro Canadá, de sair do Brasil, de começar uma vida nova, é viver a sua experiência, tipo assim, criar a sua história, sabe?
Então, acabou que ficou meio que um vídeo motivacional aqui no final. Mas, gente, olha, terminei a maquiagem. Vocês lembram que no começo aquele contorno tava super acentuado, aí diminuiu, ficou ok. Essa foi a maquiagem do dia. E basicamente essa é a minha rotina também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse Maqui e Fala aqui, de ter falado um pouco da minha experiência com o emprego, da experiência do porquê que eu mudei, sobre o PGWP. Eu sei que ainda vai ficar muitas dúvidas na cabeça de vocês, mas é isso. Deixem aqui nos comentários sugestões de, sei lá, perguntas, coisas que vocês queiram saber. Eu tô olhando muito aqui pra cima, devia estar olhando pra baixo, pra lente da câmera. Mas deixa aqui no YouTube e também não se esqueçam de seguir lá no Instagram, porque eu falo muito assim do dia a dia lá no Instagram, sabe? Então muitas perguntas que eu recebo aqui no YouTube, eu já falei lá no Insta e às vezes eu demoro mais a fazer vídeo do que fazer stories. Então me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. Ele tá sempre sendo atualizado, não vou dizer que é todo dia, mas eu tento. E eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Sobre emprego, cada um vai ter a sua história. Não se preocupem, porque no fim das contas vai dar tudo certo pra todo mundo. E eu me mudei por conta daquilo que eu falei. E eu vou fazer vídeos sobre aluguel e vou fazer mais vídeos de acordo com as perguntas que vocês deixam aí pra mim. É isso aí, eu fico por aqui, até a próxima.